Queridos irmãos e irmãs que participam da ceia, que Jesus nos envolva em sua paz. Há uma passagem da retórica de Aristóteles, o grande discípulo de Platão, que certa vez a esposa do rei Hieron, rei de Siracusa, perguntou ao poeta Simônides quem era mais importante, quem era, enfim, o que valia mais, o sábio ou o rico? Simônides pensou um pouco e respondeu à rainha nesses termos: é claro, quem vale mais é o rico, porque eu sempre vejo os sábios procurando os ricos. Ela sentiu-se feliz, porque o seu marido, Hieron, era um homem muito rico, era o rei de Siracusa. Então, pouco depois, alguém levou essa resposta ao próprio Aristóteles, e Aristóteles ponderou assim: bom, não é que os ricos sejam mais importantes do que os sábios, é o inverso. Os sábios valem mais do que os ricos, porque os sábios procuram os ricos porque já sabem o que querem, e os ricos não procuram os sábios porque sequer sabem o que querem. É a primeira atitude de sabedoria. Então, aí nós percebemos que, de fato, a sabedoria em si é uma riqueza. E nós colocamos esse título porque, queiramos ou não, somos convidados pela vida, na sequência das existências, para adquirir sabedoria, e isso nos é permitido graças à convivência com sábios e sábias. É claro que toda a humanidade ocidental e até a oriental aprendeu a admirar talvez o maior sábio do Ocidente, que é exatamente Sócrates, o filósofo grego do século IV a.C. E achamos Sócrates o máximo, mas quando lemos Platão, o Diálogo Banquete, lá tem um problema: o que é o amor? E este diálogo nós temos 5 discursos sobre o que é o amor. Alguém ligado ao teatro fala sobre o que é o amor, um médico fala sobre o que é o amor, e na sequência chega a vez de Sócrates. Sócrates é o último a falar. Afinal, Sócrates, estão na casa de Agatão, e todos perguntam: para você o que é o amor? E todos esperavam que Sócrates, de algum modo, provocasse questões no seu método para se chegar a uma definição do amor. Porque Sócrates encarnava exatamente a sabedoria. Mas aí ele diz: eu aprendi o que é o amor, não comigo mesmo, mas com a mulher, com a sacerdotisa, Diotima de Mantineia. Ele coloca aquela clássica questão de que o amor começa pela apreciação dos corpos belos, até o amor mais sublimado, que seria o amor pela filosofia, ou o chamado amor platônico. Mas a resposta não é do próprio Sócrates. Ele, por sua vez, recorreu a alguém que ele considerava ainda mais sábio, portanto, Diotima de Mantineia. É próprio dos sábios essa atitude de consulta. A Grécia consagrou, por exemplo, os chamados 7 sábios, Brias de Piene. Há até uma passagem jocosa, diz que certa vez Bias de Piene, ele teve que embarcar, ele estava com uma situação de urgência, e teve que embarcar num pequeno bote junto com malfeitores. Ele precisava fazer uma travessia de determinada parte do Mediterrâneo. E então não lhe restava outra alternativa senão ter a companhia daqueles malfeitores. Então ele aceitou, por força da demanda, e assim, em determinado momento, o pequeno barquinho estava lá na iminência de sossobrar. Houve ventos fortes, as ondas ficaram maiores, e os malfeitores, desesperados, começaram a gritar e fazer preces em alto volume para que os deuses tivessem compaixão e poupassem a vida de todos eles. Era comum essa prática na Grécia, de se gritar. Me parece que continua comum em algumas comunidades, mas enfim, isso é um problema à parte que os gregos devam resolver. E então, eles gritando, fazendo aquelas preces desesperadas aos deuses, Bias de Priene, percebendo a situação, diz: parem com isso.
Não orem aos deuses, porque se eles souberem que vocês estão aqui, só malfeitores, eles vão de afundar isso, e eu vou junto. Então essa foi a atitude do sábio, né? Para se ter uma ideia, sempre os 7 sábios da Grécia, Tales de Mileto e outros tantos, são homens que se notabilizaram pela sua capacidade de resolver problemas práticos e problemas de ordem moral. Tales ficou rico, inclusive, porque ele conhecia o funcionamento do período de seca, as questões astronômicas, e com isso ele pôde, no período ideal, adquirir propriedades e, no período difícil, vendê-las, ou vender os serviços para o azeite. Afora os 7 sábios da Grécia, na cultura judaica tem a sabedoria proverbial de Salomão. É conhecida aquela passagem, né, em que 2 mulheres se degladiavam e traziam consigo um bebê, uma criança. E o problema foi posto para o próprio rei Salomão. O que fazer? Qual delas era a verdadeira mãe? Naquele tempo não havia os recursos da tecnologia, né, do DNA. Então, de quem é a criança efetivamente? Desta mulher ou daquela outra? E então, Salomão, num gesto de sabedoria, disse: eu resolver o problema em 2 tempos. Vou chamar um soldado, e ele vai cortar a criança ao meio com uma espada. Uma parte dela fica para esta que se diz mãe, a outra parte fica para aquela outra. Até que, quando ele assim se expressou, uma dessas mulheres disse assim: não faça isso. Eu prefiro que o meu filho sobreviva em outros braços do que morra a golpe de espada. E Salomão disse: esta mulher é a verdadeira mãe, porque só a mãe é capaz dessa renúncia e deseja o bem-estar do filho acima de qualquer coisa. Então são passagens como essa que a humanidade aprendeu a reconhecer nos sábios como os homens de uma inteligência superior. Allan Kardec vai nos trazer uma passagem dos Evangelhos aparentemente contraditória, no capítulo 7, quando fala de bem-aventurados os humildes de coração, lembrando o que Jesus tinha dito, que os sábios, ou os mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, que Jesus tinha dado louvores a Deus por ter oculto os grandes mistérios aos sábios e prudentes. E lá Allan Kardec explica que, na verdade, esses sábios e prudentes, em verdade, eram homens que tinham algum conhecimento, mas ainda estavam inchados de orgulho. É aquilo que Paulo lembrava em uma das suas epístolas, que o amor edifica e a sabedoria incha. Ou seja, o orgulho incha a pessoas que se vangloriam do seu pouco saber mundano. Então é a esses sábios, é essa categoria de pensadores que os grandes mistérios do universo, sobretudo os mistérios morais, não são postos. Daí porque Allan Kardec, no capítulo 17, lá, Sede Perfeitos, quando vai falar dos bons espíritas, ele vai dizer que há crianças mal saídas da infância que têm uma facilidade muito grande de aceitar as teses espíritas, a reencarnação, por exemplo. E, por outro lado, há doutores, há pessoas com a qualificação mundana bastante consistente, que têm um verdadeiro bloqueio mental para aceitar as ideias mais simples no campo moral. Exatamente porque o orgulho não lhes permite. É uma espécie de catarata moral, usando aqui a expressão do próprio Allan Kardec. E nós precisamos efetivamente ter uma relação diferenciada com os sábios, as sábias e a própria sabedoria. Acontece diariamente com todos nós. Por exemplo, quando nós compulsamos uma obra que em si é um manual de sabedoria, quando temos em mãos uma obra do Espírito Emmanuel, por exemplo, qual a nossa atitude? Às vezes nós percebemos que há pessoas desrespeitosas, elas pegam aquela obra de Emmanuel, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Ceifa de Luz, aquela coleção Fonte Viva, em que Emmanuel nos esclarece, nos faz uma interpretação de passagens evangélicas. A pessoa abre de forma desrespeitosa, como se fosse alguém abrindo um jornal, uma revista. Ora, ali é de fato um escrínio de luz. Então é preciso uma grande reverência, porque cada página daquela efetivamente é uma lição de sabedoria.
É como se a gente se sentasse, se colocasse aos pés de Emmanuel e ele pudesse nos dizer algo do que aprendeu, da sua relação com o Evangelho, nessa sequência de 20 séculos, em que ele conheceu Jesus na condição de senador romano, como está posta na sua obra, no seu romance, há 2000 anos. Então é preciso uma certa reverência ao se abrir a Bíblia, o Corão, o Tao Te Ching, os Upanishads, a Bhagavad Gita. São textos sagrados, são textos, ou abrir os diálogos de Platão, ou outras obras. Isso exige de nossa parte uma postura de reverência. É como se efetivamente estivéssemos diante daqueles sábios. Daí porque Augusto Comte, o pai da sociologia no século XIX, ele dizia: os mortos governam os vivos. Quando as pessoas vão à nossa casa, lá na biblioteca, isso aqui está cheio de morto, esse aqui já morreu, todos já desencarnaram, mas os seus pensamentos estão vivos. E eles nos governam, porque se a gente for à universidade, aos grandes centros de saber, praticamente são desencarnados com o seu pensamento. Freud desencarnou, mas continua mandando em tudo que é curso de psicologia. Jung desencarnou também, é outro morto, que continua governando os vivos, os encarnados. Então, Comte tem razão, ele próprio desencarnou no século XIX. Então é preciso essa atitude de reverência, respeitosa, de delicadeza, porque aquele material não é um material comum, não é um material banal, não é um material qualquer. Na outra quarta, Denise esteve aqui e teve a oportunidade de nos oferecer os seus floreios, as suas considerações em torno de um comentário posto pelo próprio Emmanuel a partir de uma sentença evangélica. Isso prova como, de fato, essas obras elas são inesgotáveis. O filósofo lituano, naturalizado francês, Emmanuel Levinas, judeu de nascimento, ele, uma vez apertado pelos repórteres do Le Monde, disse: como o senhor, na sua filosofia, que ele era um conhecedor profundo da filosofia da fenomenologia, como o senhor consegue consolação para as grandes dores morais, para os seus sofrimentos, para os problemas existenciais? E Levinas, de forma muito respeitosa, de forma muito sincera, disse: eu não consigo pegar na filosofia o material necessário para me consolar. Nessas horas, eu recorro à minha tradição judaica. Eu volto às Escrituras. E ele dizia muitas vezes: aprendi com os meus pais, lá na Lituânia, na infância, e com os rabinos, que as Escrituras, elas são inesgotáveis. Cada vez que eu torno a visitá-las, cada vez que eu reabro aqueles livros, no caso o Antigo Testamento, porque ele era judeu, eu descubro coisas novas, eu vejo elementos novos. Daí porque tem sido comum na comunidade espírita se reler os chamados clássicos. Há pessoas que leem e releem Paulo e Estevão, de Emmanuel. Aí nós temos o poeta Gladstone Lage, que já tinha relido muitas vezes Paulo e Estevão, e depois que ele releu Paulo e Estevão em Esperanto, Paulo ca Stefano, ele sentiu-se tão empolgado que chegou a produzir um texto de poemas em torno desta obra, de sonetos. Para se ter uma ideia, de fato, que é próprio da característica da produção dos grandes sábios, essa ideia de que há uma fonte inesgotável, que o texto pode ser revisitado e ali nós encontrarmos um elemento novo. Ora, somos espíritas, alguns aqui há 20, 30, 40 anos, e é bem provável que nessa sequência de décadas a gente tenha aberto Fonte Viva, ou Caminho, Verdade e Vida, ou Vinha de Luz, ou outro, e ter visitado a mesma página de Emmanuel, às vezes no mesmo dia. E nós encontramos um ângulo novo, um elemento novo. De fato, se atende aí o critério do inesgotável. E nós precisamos efetivamente dessa figura da sabedoria, porque Carl Gustav Jung vai nos dizer que existe um arquétipo, existe uma estrutura dentro de cada um de nós, que é o chamado o arquétipo do velho ou da velha sábia. Às vezes nós sonhamos com uma velhinha luminosa, ou um velhinho, barbudo, aquela coisa, nos dando conselhos ou nos apresentando uma solução. Em verdade, segundo Jung, neste sonho ali está se apresentando a nossa velha ou o nosso velho sábio. Joana de Ângeles vai nos apresentar a ideia
de que essa estrutura, como outras, ela é resultado da sequência de várias reencarnações. Nós, na nossa teimosia, em muitas vidas passadas, tentamos resolver de forma errada problemas, e nós sofremos muito. Então, na sequência, o sofrimento nos ajudou a construir as soluções corretas, as soluções evangélicas, as soluções afinadas com as leis morais, com as leis de Deus. E assim nós somos adquirindo experiência e adquirindo sabedoria. De modo que, em determinados momentos, para encontrarmos uma saída feliz ou menos dolorosa para as nossas dificuldades, precisamos efetivamente mobilizar este arquétipo, o arquétipo do velho sábio ou da velha sábia. É ele que vai nos indicar o caminho para a solução adequada. E, muitas vezes, essa voz ela pode ser externa, nos chega por merecimento. Quando Chico Xavier ainda era muito jovem, lá em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, ele, já trabalhando na Fazenda Modelo, tinha uma agenda muito difícil, trabalhava os 2 expedientes, e à noite ia para a casa espírita, para o Centro Espírita Luiz Gonzaga, se dedicar à assistência aos sofredores de todos os planos. E só depois, muito tarde, um tanto cansado, digamos assim, fatigado, ele tinha ainda a agenda doméstica, os afazeres domésticos. E dentre os afazeres domésticos, havia um a mais: cuidar do cachorro. E esse cachorro querido de Chico adoeceu. E era um grande problema, porque o cachorro exigia muitos cuidados, um tratamento especial. E Chico, depois de fazer tudo para a família, depois de uma longa jornada no trabalho, na casa espírita, no final do dia, tinha aquela sua hora dedicada ao seu cachorro. Então ele tinha, como Chico demonstrou na sequência dos anos, um amor muito especial pelos animais, à semelhança de Francisco de Assis. Acontece que a irmã dele, vendo Chico sofrendo, digamos assim, Chico perdendo, entre aspas, uma hora cada dia para cuidar daquele cachorro doente, ela disse: olha, pobre de Chico, chega cansado, no outro dia tem trabalho, e ainda por cima tem que cuidar deste cachorro que está sempre doente. Eu vou fazer a caridade para o meu irmão. O que é que ela faz? Mata o cachorro. Ela mata o cachorro querido de Chico. Quando ele chega em casa, cadê o cachorro? Ah, Chico, o cachorro morreu. Mas ele sabia que a irmã o matou para que ele tivesse descanso. E os dias foram se passando, Chico ficou naquele luto pelo cachorro, sofrendo pela ausência do seu cachorro querido. Então, algumas semanas depois, Emmanuel lhe aparece para fazer uma advertência de sábio. Por isso a importância de conviver com gente sábia, porque a gente termina aprendendo sabedoria. Aí Emmanuel diz: Chico, nós temos percebido uma certa dificuldade de sua parte, mental, magnética. Chico, há algum problema com você? Porque temos dificuldade na produção de psicografias por sua parte. Chico ficou assim meio surpreso, mas como? Pois é, Chico, procure lembrar, você não está magoado com alguém? Aí Chico lembrou, magoado, ele lembrou: a minha irmã matou o meu cachorro querido, achando-me que faria um grande bem. Então ele pôde assumir: acho que eu estou com mágoa da minha irmã, ela não podia ter matado o meu cachorro, ou o nosso cachorro. Então, aquela fala, aquela provocação suave de Emmanuel lhe chamou a atenção. Era a porta da sabedoria que se abria para que ele pudesse ter uma angulação nova daquele problema. Ele, de fato, estava com a mágoa em curso, sem ter consciência completa dela. Ele tinha mágoa da irmã. Mas não fica nisso, porque o sábio normalmente tem uma solução sábia. Chico, você tem mágoa de sua irmã, e essa mágoa está nos atrapalhando. Temos que resolver esse problema. E o Evangelho já é a solução. Então, meu irmão, diga qual é a solução. Chico, você vai procurar saber qual o objeto, a coisa que sua irmã mais deseja. Você vai tentar presenteá-la com isso. Chico tomou um susto, mas como é que pode? Ele nem se recuperar da mágoa ainda.
da irmã e já tinha que dar um presente para ela, não faz sentido. Se ele esquecesse, já seria muita coisa. Imagine você ser prejudicado, ficar magoado e dar um presente para a criatura que ele trouxe a grande dor. Mas são soluções evangélicas. Irmão, isso foi assim que Jesus resolveu. E você não vai questionar Jesus, né, Chico? Bom, se foi Jesus, e aí ele ficou com um novo problema. O que fazer? Ele teve que procurar, na sequência da semana, identificar qual o objeto, qual a coisa que era o maior desejo da sua irmã. E descobriu. Uma máquina de costura. Naquele tempo, a máquina Singer. E aí, o que fazer? Ele tinha que comprar tal máquina Singer para resolver o problema da mágoa do cachorro. Mas a máquina era muito cara. Então Chico vai ao comércio, se endivida, compra a máquina em prestações, e em determinado dia ele traz, o pacote e disse: minha irmã, esse é o presente que eu quero lhe dar. E entrega. Quando a irmã abre, vê aquela máquina, ela fica deslumbrada e abraça Chico com muito afeto. E nesse momento ele percebe que do coração dela havia ali um aporte de luz em direção ao seu coração, o suficiente para dissipar os últimos resíduos da mágoa que ele trazia no próprio peito. Soluções sábias são assim. Nós não esperamos esse equacionamento, mas ele existe. Por isso, muitas vezes, na literatura clássica, era mais do que comum o indivíduo, quando percebia que estava esgotada a sua capacidade de construir uma solução sábia, procurar o próprio deus Apolo, lá no templo de Delfos, onde estava aquela sentença: conhece-te a ti mesmo. Mas ao se fazer uma consulta ao deus Apolo, a resposta dada pelo deus, numa pitonisa em transe, e que os sacerdotes anotavam, não era uma resposta direta. Era normalmente um enigma, de modo que o próprio consulente, a própria pessoa que perguntava, tinha que ter equilíbrio, juízo, ponderação, para decifrar o enigma da forma correta. Ou seja, o bom sábio não é aquele que apresenta prontamente a análise, a solução do seu problema. É aquele que aponta angulações, possibilidades, e que, efetivamente, o fechamento da estrutura compete ao próprio consulente. Allan Kardec, na obra O Livro dos Espíritos, pergunta às entidades uma questão deveras interessante, como são todas, mas no campo do pensamento, quando ele assim se expressa: como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? É o grande problema, da verdade, porque Jesus já tinha colocado: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi o problema que o próprio Pôncio Pilatos colocou para Jesus: mas o que é a verdade? E diz os evangelistas que Pilatos pergunta, mas se retira, mostrando efetivamente que ele era uma criança no aspecto moral e na dimensão filosófica. Mas ele percebeu que estava diante de uma pessoa com muita sabedoria. Daí porque ele formula a questão: mas o que é a verdade? Ninguém colocaria essa questão para qualquer um. Essa era uma questão para sábios, para grandes pensadores. E Pilatos deve ter reconhecido isso em Jesus. Mas por alguma razão, talvez por não suportar a resposta, ele se retira naquele momento no pretório. Mas enfim, o que nós percebemos é, quando estudamos a história do pensamento, na sequência dos milênios, são muitas as contribuições, os pensadores, os filósofos antigos, modernos, contemporâneos, todos eles revisitando os mesmos problemas. O problema da felicidade, por exemplo. Quantas escolas da filosofia têm respostas para esse problema? De Sócrates a Sartre, nós temos não sei quantas vozes, não sei quantas explicações, possibilidades. Então, por que esses pensadores não tenham chegado ao conhecimento da verdade? Essa é a colocação de Kardec. E aí os espíritos respondem ao codificador: esses homens eram precursores da eterna doutrina espírita. Prepararam os caminhos,
Eram homens e, como tal, se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Demais, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo torna apreensíveis. Observemos aí quanta genialidade nessa resposta. De fato, quando começamos a comparar os sistemas filosóficos, aparentemente eles são chocantes, eles se desentendem, mas no novo olhar, como quem está garimpando ouro, nós começaremos a encontrar elementos comuns, elementos concorrentes e considerações extremamente construtivas, afins com o pensamento da doutrina espírita, que, como o próprio Espírito coloca, da eterna doutrina espírita. O próprio Allan Kardec é um grande sábio. Ninguém pense que o codificador foi um homem improvisado para aquela missão, absolutamente. Ele é um druida. Ora, na comunidade gaulês, entre os celtas, não era qualquer um que podia ser um druida. O druida era ao mesmo tempo um sacerdote e um filósofo, era um sábio, era um homem completo, era um homem justo, era um homem de uma inteligência aguçadíssima, era o topo daquela civilização em termos de pensamento. Então, é esse mesmo druida que volta. E os historiadores vão demonstrar na doutrina espírita que é esse mesmo Allan Kardec que teve uma outra passagem importante na história moderna, quando ele volta como Jan Hus, ou João Hus, na Boêmia, e ali ele dá sua contribuição na Universidade de Praga. Ele, basicamente, é um precursor da reforma protestante. Então, imaginemos quantos milênios foram necessários para construir aquilo que Flammarion pronunciou no sepultamento de Allan Kardec, que ele era o próprio bom senso encarnado. O bom senso que é exatamente aquilo que os gregos chamavam de phronesis, de sabedoria prática. É aquela pessoa que tem a ponderação. Às vezes é uma pessoa muito simples, pode ser um camponês, um agricultor, um pescador, e aquela pessoa parece que tem aquela iluminação, aquela luzinha do professor Pardal, da turma do Walt Disney. Aquele lampejo, aquele insight, ou na expressão grega de Arquimedes, o eureka, que é a solução, e a pessoa, engraçado, por que eu não tinha pensado nisso antes? Às vezes uma pessoa letrada, mas não tem aquela solução prática, né? Sobretudo para as grandes questões morais. Porque percebemos que muitas vezes as pessoas de formação acadêmica, elas estão se suicidando de modo direto ou de modo indireto. Elas estão fazendo escolhas atrapalhadas, estão se desequilibrando. Então não é por falta de pensamento, falta algo mais, é exatamente esse bom senso que não se dá de improviso, ele é construído na sequência das existências. É possível que um grande sábio esteja mais ou menos oculto num simples pescador. Isso aconteceu com Simão Pedro. Para a sociedade do primeiro século, ali na Palestina, Simão Pedro era tão somente um pescador apagado de Cafarnaum. Mas hoje nós reconhecemos mais do que nunca que Simão Pedro é um gigante. Quem lê Paulo e Estevão percebe a sensatez desse homem, porque quando surge ali a tensão entre Tiago Menor e Paulo, que podia gerar um grande cisma, um grande racha na igreja cristã nascente, é Simão Pedro que constrói, que costura uma solução para evitar aquela primeira fissura. É esse pescador que naquele momento é mais sábio do que o ex-doutor da lei, que conhecia as escrituras, que conhecia a cultura grega, que conhecia a cultura romana. Simão Pedro não, era apenas um pescador judeu, com as limitações próprias daquela sua vida de um habitante de Cafarnaum, que estava morando naquela estrada de Jope a Jerusalém. Então, não nos enganemos, achando que os sábios são os diplomados. Não é isso absolutamente. Essa sabedoria lembrada pelo Evangelho, a sabedoria prática,
é próprio das almas que conseguiram, na sequência dos milênios, exatamente guardar dentro de si aquela ponderação, aquele bom senso, aquele juízo para aplicação em situações as mais diversas, em situações as mais difíceis. Quando muitos se desesperam, o sábio tem aquela atitude de ponderada de esperar, de planejar, de aguardar o compasso de Deus se expressando. Quem leu, por exemplo, Libertação, vai perceber o gigante que é o personagem Gúbio, porque ele está ali tendo uma filha querida, Margarida, sob o controle de 60 entidades obsessoras. Esta mulher é uma alma muito querida para ele, foi sua filha em uma existência pregressa. E ele vai ao lado de Margarida, encontra ela ao lado do esposo, e ali a moça está prostrada, controlada por entidades especializadas em magnetismo, em criações mentais, perversas. Ela está ali completamente hebetada, caminhando a passos largos para a desencarnação, porque assim o quer Gregório, o magoado, um desafeto. 60 espíritos. E aqueles espíritos todos têm um coordenador, Saldanha. Saldanha diz, faça isso, faça aquilo. E Gúbio se infiltra e vendo a própria filha nessa situação, e ele sabe exatamente o que fazer. Qualquer um de nós, vendo a nossa filha, ou nosso filho, ou um parente querido, sob o domínio de entidades perversas, nós perderíamos as estribeiras e imediatamente sairemos aos socos, faríamos alguma coisa para expulsar as entidades e socorrer o afeto querido. Seria assim. Mas ele tem a sabedoria evangélica. A gente vai percebendo na sequência do livro Libertação, uma psicografia de Chico Xavier, do Espírito André Luiz, ditado pelo Espírito André Luiz. Ele resolve primeiro o problema de Saldanha, para depois, tendo a gratidão de Saldanha, desarmando Saldanha e seu pequeno exército, ele finalmente chegar ao amparo de sua própria filha. Isso é sabedoria. O sábio, ele conhece exatamente como funciona a lei de Deus. Assim como um físico que sabe como funciona a lei de Deus no aspecto dos movimentos, dos fenômenos naturais, mais ainda o sábio no sentido moral é aquele que conhece com perfeição o funcionamento das leis morais, das leis divinas. E, portanto, ele tem plena confiança em Deus. Portanto, o sábio, além da humildade, ele tem exatamente a paciência. Ele confia em Deus e deixa que a lei de Deus há de dissolver, há de desenlaçar aquilo que parece um nó, que muita gente, por violência, rompe. Agora a nação brasileira vem sendo sacudida por protestos diversos, mas não basta protestar. O último grande sábio em termos de protesto social, de desobediência civil, foi Mahatma Gandhi. Martin Luther King, por sua vez, já era discípulo de Gandhi, já tentou imitá-lo. Nelson Mandela, com a sua desobediência civil na África do Sul, a mesma coisa, tentou aplicar as ideias de Mahatma Gandhi. E Gandhi, ele foi aprendendo na sequência da última existência, mas sobretudo nas suas muitas existências, essa capacidade de contestar a injustiça, mas sempre numa perspectiva construtiva, porque ele está a serviço das forças do bem. Então isso é agir com sabedoria. E até agora eu tenho encontrado poucos daqueles que protestam, que talvez conheçam sequer a biografia de Mahatma Gandhi, ou na expressão feliz do filósofo da Unicamp, Rubem Alves, é a política dos gestos poéticos. Então, aí nós percebemos que os sábios, eles têm feito a diferença na história da humanidade. A nossa mentora, a mentora desta casa, Joana de Ângeles, sempre que possível, ela reverencia, ela homenageia os sábios em suas obras. A sua obra mais popular, aquele livro de bolso, Vida Feliz, aquele manual estoico, cristão,
espírita cristão, se percebermos, o seu prefácio é a história de um sábio, Dr. Zeb. Dr. Zébio que vai para uma academia e lá ele é testado por outros sábios, né, que lá tentam apresentar o valor negativo, o valor desprezível que aquele candidato tinha. Colocaram os zeros antes do 1 e o Dr. Zeb apresenta esses zeros à frente, provocando uma multiplicação e dando um valor muito maior. Colocaram uma taça plena, que se qualquer outra coisa fosse acrescentada a essa taça plena de líquido, ela transbordaria. Era uma provocação, era um pequeno teste para o candidato Dr. Zeb. E ele, num gesto de genialidade, acrescenta àquela taça que já estava completa uma pétala. E a pétala, ao penetrar o líquido, absorve parte desse mesmo líquido e não provoca o transbordamento. E assim ele é admitido nesta Academia dos Grandes Sábios. Em outra obra, Autodescobrimento, Joana de Ângeles conta a história de um sábio que tinha diante de si um grupo de 20 discípulos. Ele começa, ao início de uma semana, um curso dos altos mistérios e se apresentou ali como candidatos 20 rapazes, 20 moços dispostos a absorverem a sabedoria daquele homem. E assim acontece. Os primeiros dias, o primeiro dia a sala está plena, 20 candidatos, 20 rapazes que ficam a ouvir o seu mestre. No dia seguinte, um a menos, nos dias seguintes, outros a menos. Ao final da primeira semana, dos 20, só havia um único rapaz ficou até o final da última aula do mestre. Então, aquele homem sábio disse: onde estão seus colegas? Ó, mestre, todos se foram. Pois bem, só recomeçarei o nosso curso dos mistérios sagrados na próxima semana, se eu encontrar a sala naquela mesma disposição do dia em que iniciamos o curso. Ou seja, com os 20 integrantes. O rapaz tinha um desafio: o que é que eu faço? Ele percebeu que era preciso continuar acompanhando aquele curso, que aquele homem verdadeiramente era um sábio, que as suas lições eram sublimes. Então, ele disse: eu tenho que fazer algo para garantir a continuidade do curso. O que eu faço? Eu vou chamar aqueles meus colegas, procurar pela vila inteira, prometer algum agrado para eles, de modo que eles fiquem presentes na aula, que voltem a acompanhar o curso, e ficou ponderando durante o final de semana as alternativas, de modo que na segunda-feira houvesse as mesmas cadeiras completas com 20 participantes. Na segunda-feira, quando o mestre entra na sala, as 20 cadeiras estão realmente ocupadas. Mas o mestre parece tomar um susto. Aquele rapaz que foi desafiado estava na primeira fila. Mas as 19, as demais, cada uma delas tinha um manequim de uma pessoa, um boneco. Aí o mestre disse: mas o que significa isso? Eu disse a você que o curso só teria continuidade quando estivéssemos na mesma situação do início do mesmo. Ou seja, o mesmo número de participantes, a sala plena. Disse: mas mestre, é isso que está acontecendo. Desde o primeiro dia, eu era o único interessado, os outros não passavam de manequins, de bonecos. Aí o mestre disse: você merece ser meu discípulo, vamos continuar. Então, são histórias como essa que Joana mostra e homenageia os sábios. Quem lê Lampadária Espírita, ela tira uma pérola da literatura do século XIX, em homenagem ao grande pensador russo Leon Tolstói, que desencarnado continuou usando a mediunidade de Ivone Pereira, Ressurreição em Vida, por exemplo, que Zé Otávio outro dia fez referência. Então, ali está,
quando Joana fala sobre a oração, Joana conta, nesse texto psicografado por Divaldo Pereira Franco, que certa vez um sacerdote, Leon Tolstói conta, um sacerdote atravessava um campo e lá alguns camponeses trabalhavam. O sacerdote dizia: se aproxima da hora do Ângelus, vamos todos orar, vamos orar. E aí um daqueles trabalhadores disse: não podemos ir hoje, porque nós estamos arando, nós temos que arar. Então o sacerdote pensou um pouco e disse: arar, orar, pois fiquem aí, porque arar é orar. São tiradas como essa de um sábio. Então, se visitarmos, se atravessarmos as mais de 60 obras já escritas pelo Espírito de Joana de Ângeles, que em si é uma sábia, nós encontraremos essas pérolas. Ler Joana de Ângeles é estar aos pés de uma sábia. Abrir Vida Feliz é uma consulta a uma filósofa, a uma sacerdotisa dessas mais completas. Porque às vezes uma sentença de Joana, ela tem uma densidade tal que exige dias de ponderação. Por isso essa obra não pode ser aberta de qualquer forma, porque ninguém chega à casa do sábio escancarando a porta, avançando. É preciso entrar com pés de veludo. Então a obra de Joana de Ângeles também não pode ser lida como se é lida um jornal. Essa banalização, às vezes nós encontramos gente lendo Bíblia em todas as possibilidades, é no ponto do ônibus, é o ônibus sacolejando e a pessoa está ali lendo um texto profundo, sabe Deus, pensando 15 coisas menos aquilo. Há coisas que, há textos, há contatos que exigem um certo recolhimento. Então lê Joana, lê Emmanuel, lê Kardec, lê os Evangelhos de Jesus, é exatamente se dá o direito de conviver com a nata da sabedoria. Exige de todos nós o cuidado máximo, porque é próprio do discípulo ser todo ouvidos. Nas culturas orientais, via de regra, na antiguidade, pelo menos assim o era, os discípulos ficavam na postura reverente, ficavam de joelhos ou sentados aos pés do mestre. Daí porque Paulo vai dizer nos Atos dos Apóstolos: eu fui criado, educado aos pés de Gamaliel, que foi seu mestre. E Joana, voltando a essa sábia, ela atravessa as diversas culturas para homenagear sábios de todas as épocas e de todos os coloridos. Porque no prefácio da sua excelente obra Estudos Espíritas, 30 capítulos recebidos pelo médium Divaldo Pereira Franco, publicação da Federação Espírita Brasileira, Joana faz uma grande homenagem a um gigante do judaísmo. Joana vai nos dizer que certa vez um rapaz irreverente, ele resolveu desafiar o grande mestre Hillel, o grande filósofo do judaísmo, Hillel, aquele que foi exatamente o avô de Gamaliel. E disse: mestre, correm notícias da sua sabedoria em todo o território palestino, pela Síria, na Grécia, onde há presença judaica, todos fazem referência à largueza do teu pensamento. Por isso, desejo conhecer, sondar a extensão do teu saber. E Léo percebeu que o rapaz ainda estava muito verde. Mas então eu te desafio, grande Léo. Tu ficas a ensinar as escrituras a esses jovens, aos meus amigos. Tu serias capaz de ensiná-las para mim, ou de me ensiná-las, enquanto eu dou um salto? Ou tu és apenas um paurador, um falador, um comentador, uma criatura prosaica, uma criatura que deixa o pensamento se esvair nas muitas palavras, sem conteúdo? Tu és um desses faladores
que ficam a conquistar o público. Nossa cultura, aquele homem da cobra que fala no meio da feira e que, enfim, tinha em torno de si não sei quantas pessoas acompanhando o seu produto, as suas promessas, com aquela pomada miraculosa que curava tudo, até as doenças do futuro, né? E é que esse homem da cobra não é espírita. Se ele for espírita, vai dizer que cura até doenças do perispírito e das próximas reencarnações. Felizmente, ele não conhece o espiritismo ainda, porque senão ele vai acrescentar esse elemento e vai pegar muita gente. Mas, enfim, está ali Léo, diante do rapaz. Então, o que dizes? Então, e Léo disse, moço, tome a postura de salto. Ah, isso é brincadeira. Eu não sou tão ignorante, eu sei que nós, na cultura judaica, temos muitos rolos, muitos livros, e é impossível para um ser humano dizer tanta coisa num átimo de um segundo, num instante em que alguém dá um salto. E Léo insistiu, filho, tome a postura de salto. O rapaz, sendo judeu, teve que ter a postura de respeito, de obediência. E ele foi tomando a postura do salto e Léo disse uma única palavra em hebraico. Ama. E o resto? O resto? Eu não já disse tudo? Não, você disse ama. Não deu nem tempo para eu me preparar para o salto. Ama, é isso. Mas os rolos todos, como é que você consegue dizer o conteúdo da Torá, os 5 livros de Moisés, os profetas, os textos sapienciais? Mas tudo isso está nessa palavra, ama. Se você amar, há de perceber que tudo aquilo é comentário a esse imperativo, ama. E o rapaz, diz Joana, aderiu a Léo, esse grande sábio, esse grande rabino do judaísmo. É mais uma atitude de Joana reverenciando os sábios. E nessa atitude nós temos também uma postura de gratidão, porque esses sábios que vêm do mundo espiritual, nós temos uma dilatação, não somente os sábios que visitaram a Terra, que deixaram os seus escritos, que estão disponíveis aí nas diversas línguas, nas bibliotecas. Nós espíritas, além desse material, dispomos das bibliotecas do mundo espiritual colocadas em nossas mãos. São os textos psicografados. O que é que Chico Xavier, Divaldo Franco e outros, Ivone Pereira, fizeram, ou Divaldo vem fazendo na sequência dos anos? Importando pensamento de alto nível, sabedoria pura. Portanto, se nós temos uma postura de reverência aos sábios, aos espíritos, nós também temos que ter, no mínimo, gratidão a esses intermediários que se apagaram para que essas pérolas de sabedoria não fossem, de algum modo, contaminadas pelo egoísmo e pelas paixões humanas, prejudicando a mensagem original. Então, quando lemos Joana de Ângeles, nas nossas preces, nós temos que lembrar de Divaldo Franco. Não fosse Divaldo, talvez não tivéssemos a notícia de Joana. Quando lemos Emmanuel, nós temos que ter uma postura de gratidão a Francisco Cândido Xavier. Quando lemos Charles, Leon Tolstói e outros, a Ivone Pereira, e assim sucessivamente. Portanto, nós necessitamos dilatar a nossa convivência com essa sabedoria e com esses sábios e sábias. Só falta a nossa boa vontade, porque o material está à nossa disposição. Nós espíritas precisamos desse mergulho diário para atingirmos um grau maior de felicidade, de equilíbrio e, sobretudo, de preparação para a solução ponderada, sensata dos nossos próprios desafios e problemas. Porque nós não imaginamos, nas curvas da existência, que problemas ainda haverão de surgir, mais complexos, mais desafiadores. E se nos encontrarmos desequipados, e se no período de calmaria não tivermos nos preparados para a guerra emocional. Então, aproveitemos as horas na convivência com esses sábios e sábias, de modo, em se estabelecendo a aprovação, estejamos robustos, resolutos e merecedores da inspiração desses benfeitores espirituais, para, com muito equilíbrio, com muita sensatez e até em homenagem a eles mesmos, termos aquela atitude de equacionamento evangélico, espiritual,
das nossas dificuldades e das dificuldades do mundo. Que o Mestre Jesus, o mais sábio de todos que conhecemos, nos ampare hoje e sempre.